Doutora, assim, não é o nosso objetivo, principalmente hoje, talvez, colocar em discussão por que esses diagnósticos, enfim, né, acabaram acontecendo tardiamente hoje. Eu acredito, eu sou filha de terapeuta ocupacional, você sabe. Um beijo para sua mãe. Beijo, mami, que cuida com muito amor, então acompanho de perto muitas coisas. Então, eu sou uma pessoa com informações nesse sentido. Mas eu acredito ainda que tem um olhar que se chama olhar de mãe, que é uma coisa muito importante. Que ou a mãe, ela abre realmente, ela tira as mãos e ela olha e ela enxerga quando ela está olhando. Ou, certamente, esta criança, em algum momento, que não enxergou ou não teve coragem de tirar as mãos, vai sofrer no futuro, e aí da forma como adultos. E é difícil até falar sobre essa mãe, porque como a gente difícil, sabe por isso sobre a questão genética, se ela também tem algum tipo de condição, como é que ela pode também ver aquilo que... Sem dúvida, porque ela se vê, né? Ela fala, não, mas eu também tinha esse comportamento. Agora, no caso da Cleo, ela comentou que ela teve um diagnóstico de transtorno bipolar. Porque no TDAH é comum essa questão de alteração do humor. Lembra que a gente fez a pauta, falou das alterações de picos de energia? Sim. E a pior coisa que tem dentro da psiquiatria são diagnósticos errados, equivocados. Às vezes, um bom diagnóstico, ele leva mais do que uma consulta. Porque o tratamento, o tipo de medicamento vai fazer toda a diferença. Sim. Por exemplo, no transtorno bipolar, não pode ser usado um antidepressivo. Tá. E o bipolar pode ter a depressão, que é justamente o contrário da mania, quando ele faz momentos da mania e depois de depressão. Se um médico está atendendo esse paciente num momento de depressão, ele pode fazer um diagnóstico precipitado, entrar com antidepressivo e fazer com que esse paciente bipolar entre numa fase de mania. Puxa vida. E o TDAH, quando confundido, por exemplo, com a questão da bipolaridade, não é usada a medicação que ajuda nesse foco, nessa concentração. E aí os medicamentos não vão funcionar porque o diagnóstico não foi certo. Então, essa pessoa, ela sofre, ela perambula. Que coisa, doutora. E a gente a gente vai colocar já o primeiro, até para a gente explicar todos eles, que fazem parte, né, dentro do tema todo de hoje. E a gente cita, você mesmo cita a questão de diagnóstico, mas a gente não está falando de uma doença. A gente fala de uma condição. Então, eu sou muito atenta à questão dos termos corretos que a gente tem que usar, né? Porque eu toquei nesse assunto na abertura, porque, gente, isso é muito importante para quem tem, né? E para que a gente consiga acolher e falar uma linguagem adequada e correta, né? Quando a gente fala dessa situação. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender a diferença de uma doença e de uma condição. Certo. Por exemplo, a gravidez não é uma doença, é uma condição. Quando a gente fala, por exemplo, de doença, a gente tem causas específicas, a gente tem tratamento específico. Uma condição é algo que ela é desta forma, ela pode ser conduzida, mas ela não tem assim, uma causa específica. Tanto que, quando a gente vai investigar causas relacionadas ao espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma questão, muitas vezes, até biológica. Não é algo que a pessoa se contaminou, não é algo que ela herdou de algum tipo de contaminação, enfim. Então, é totalmente diferente. E existe ainda o conceito de síndrome, né? Que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, como tem a síndrome metabólica, né? Como tem a síndrome de ovários policísticos. Então, hoje, doenças, síndromes e condições já é uma forma macro da gente começar a entender onde a gente vai encaixar esse paciente. Doutora, você é maravilhosa. Que aula. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. E já a gente vai detalhar, né, cada um deles, até pra gente entender as diferenças. E o alerta, né, quando a gente tá próximo para poder ajudar. Sem já dúvida. volto.